Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 4 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui em Montevidéu, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e mais uma vez tivemos ataques russos com drone Shahid aqui em várias regiões da Ucrânia. A maior parte dos drones, como é costume, foi derrubada pela defesa antiaérea, mas alguns atingiram o alvo, infelizmente, né? Os ucranianos também revidaram, fazendo ataques aqui em Luhansk, onde foi atingido um grande reservatório de óleo usado pelos russos, e também aqui no norte da Crimeia, né, em Novoperekovsk e Jankoy, teve explosões aqui nessa noite. Na linha de frente não teve nenhuma grande mudança, nenhuma mudança significativa, é o período do ano, muita neve, muita chuva, muita lama, então pouca coisa caminhou aqui na linha de frente nesses últimos dias. Agora, uma coisa interessante que a gente vai falar hoje é sobre a questão dos bloqueios de caminhoneiros da Ucrânia, né? Tem bloqueio sendo feito na Polônia, na Eslováquia e na Hungria, e isso está começando a afetar de forma significativa o esforço de guerra ucraniano. Nós vamos ver quais são as motivações dos caminhoneiros poloneses, eslovacos e húngaros para fazerem esses bloqueios. É lógico, a principal motivação é porque estão sendo financiados pela Rússia, mas existem alguns outros motivos também, nós vamos entender exatamente o que está acontecendo. Aqui, por enquanto, só a Romênia não tem nenhum bloqueio na fronteira com a Ucrânia de caminhoneiros, né? Isso está causando já falta de munição, falta de diversas peças aqui na Ucrânia, é uma situação complicada. E também vamos falar sobre o grande esforço de desinformação que os russos estão fazendo na Ucrânia, visando a desestabilização do governo Zelensky. Vamos falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Bianca Keila na Casa Nova, Flores Milho Virei um NPC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa noite foi mais uma noite com muitos bombardeios, muitos drones Shahid. Os russos lançaram 23 drones Shahid, dos quais 18 foram derrubados pela defesa antiaérea. Foi lançado também um único Ra-59, que também foi derrubado pela defesa antiaérea. Mas, além disso, foram lançados outros mísseis aqui na cidade de Kherson. Também bombas, aquelas bombas glider, né, que são bombas normais, que eles colocam aquele kit JDAM, e aí essas bombas elas conseguem flutuar por um período e daí atingir Kherson, aqui a cidade de Kherson, principalmente que fica bem próxima da linha de frente, causou um grande dano na cidade de Kherson aqui. Prédios civis, tá? Nada de militar, nada significativo do ponto de vista militar. Infelizmente, já se sabe de 2 mortos e 7 feridos nesse ataque que aconteceu no centro da cidade de Kherson. Muito triste isso, né? Além disso, parece que nos drones Shahid 136 que foram identificados essa noite, haveria um novo tipo de carga, uma carga de 400 quilos de termobárica, né, com 3 detonadores. Então é uma coisa nova que está vindo nesse Shahid, uma carga mais pesada, mais explosiva do que normalmente era usada neles, mais uma causa de preocupação aí para os ucranianos nessa guerra, né? Bom, mas também teve algumas coisas lá na Rússia, né? Lá em Vladivostok, lá no outro canto da Rússia, um prédio em construção pegou fogo. Então o prédio aqui não está ocupado, não está sendo usado por ninguém, ele pegou fogo sozinho aqui. Esse não é o primeiro prédio que acontece isso, a gente já teve exemplos em São Petersburgo, em Moscou, em vários outros lugares, né? Isso pode ser sabotagem? Até pode ser sabotagem, mas o mais provável é que isso daqui seja golpe de seguro, tá? Ou seja, a Rússia está numa crise econômica muito séria, a previsão não é melhorar, o cara investiu uma grana para construir um prédio, para conseguir vender as unidades e coisa e tal. E agora, com essa lambança toda que o Putin está fazendo na economia russa, nada vende, ninguém tem dinheiro para nada, e daí o cara vai micar com esse enorme custo dessas torres aqui que ele está construindo. O que ele faz? Ele bota fogo nas torres e tenta coletar pelo menos o dinheiro do seguro, para pelo menos sair com alguma coisa disso daqui, porque no final das contas ele sabe que vender não vai ser possível, né? Enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Pode ter sido um acidente,
Pode ter sido sabotagem, mas golpe do seguro é mais provável. Esse outro caso aqui, porém, parece mais razoável de ser sabotagem. Isso aqui foi uma fábrica de veículos especializados, principalmente tratores, que também fabrica peças que são usadas em tanques, tá? Então, essa fábrica lá em Moscou é uma fábrica muito grande e ela pegou fogo essa noite. Bastante crítica a coisa, o fogo ainda está espalhando por lá. Um fogo totalmente descontrolado numa área enorme ali de Moscou. E essa fábrica aqui faz sentido ela ser visada por agentes ucranianos, uma vez que ela também fabrica peças para tanques, né? E mesmo tratores normais também, tratores normais acabam sendo usados em guerra também, porque você precisa fazer terraplanagem de emergência, liberar vias, tirar minas, esse tipo de coisa, então isso também é um equipamento de guerra. No final das contas, acaba sendo o caso aqui, né? Mas o principal ataque ucraniano essa noite foi aqui em Luhansk, né? Luhansk, essa região aqui, ó, bem na parte leste da Ucrânia, uma grande cidade aqui no leste da Ucrânia, que é usado como um centro de logística importante aqui pelos russos, né? Então Luhansk teve um tanque de petróleo, uma base de combustíveis atingidas aqui, ó, dá para ver aqui um monte de explosões e coisa e tal. Tentaram controlar o incêndio, mas parece que já pegou fogo em vários tanques dessa região. Esses tanques de petróleo, uma vez que eles começam a pegar fogo, você não tem muitas maneiras de apagar o incêndio que não seja esperar até o combustível todo consumir e evitar que espalhe o incêndio, né? Que o pessoal estava tentando fazer aqui, mas dá para ver que foi atingido ali o tanque, pelo menos um dos tanques ali da região. O ataque foi um sucesso, né? Como o pessoal está brincando aqui, foi um UFO que atacou o tanque, um Ukrainian Flying Object. Então, objeto voador ucraniano. E foi o que causou esse incêndio aqui no tanque, na base de combustíveis lá em Luhansk, né? Isso daqui também está de acordo com a estratégia ucraniana de visar essas bases de combustíveis, uma vez que a Rússia está com dificuldade de abastecer a linha de frente com combustíveis. É lógico, a Rússia tem muito petróleo, é um grande país exportador de petróleo, mas ela não tem tanta capacidade de refino assim, né? Principalmente com as sanções, está faltando muita peça, muitas refinarias estão paradas aguardando manutenção, então a Rússia está sim com dificuldade de abastecer as tropas, e quando a Ucrânia visa esses centros de distribuição de combustíveis, isso acaba piorando ainda mais a situação ali na linha de frente, né? O que é o objetivo dos ucranianos, evidentemente. Bom, houve uma explosão em Jankoy, na Crimeia, aqui no sul da Ucrânia. Jankoy é essa cidade aqui no norte da Crimeia, está ocupada já desde 2014, é usada como base russa, né? Mas na verdade existem informações desencontradas aqui, porque aqui eles estão falando que a explosão foi em Jankoy, na Crimeia. Nesse outro post aqui, eles estão falando que foi em Krasnoperekopsk, também na Crimeia, né? Ambas as cidades, Krasnoperekopsk é nessa região aqui, ó. É mais para cima um pouquinho, é mais perto do ponto em que tem a ligação com o continente, né? Tá aqui, ó. Krasnoperekopsk, aqui, essa base aérea que tem aqui na região, né? Então foi alguma coisa aqui nessa região que foi atingida de ontem para hoje, a gente não tem mais informações. Esse helicóptero aqui não ele é ligado a isso, foi algum outro helicóptero que caiu em algum outro canto aí, não ligado a essa explosão. De qualquer forma, a gente não sabe qual dos dois que foi, se foi lá mais no norte, se foi em Jankoy. Enfim, né? Falando um pouco sobre a linha de frente, novamente a gente não tem muitas mudanças de ontem para hoje, nessa época do ano é típico isso, antes de 15 de dezembro a gente não vê nenhum grande movimento ali. Mas vamos aguardar o que vai acontecer depois de 15 de novembro, né? Os ucranianos parecem que estão entrando agora numa posição defensiva, devem segurar a linha de frente no inverno, procurando se reforçar para novamente no verão do ano que vem fazerem mais uma contraofensiva, né? Vamos ver se dessa vez a contraofensiva resulta em algo mais significativo. Mas, por enquanto, o que você tem são russos tentando avançar mesmo com essa condição ruim, né? Aqui tem uma descrição de dos russos sobre a situação em Krink, que é a situação aqui justamente em Kherson,
nessa área aqui, né? Krink é essa cidadezinha, que a ponte ucraniana, né? A cabeça de ponte ucraniana aqui na margem esquerda do rio de Dnipro. E o que eles estão dizendo aqui, o que o russo está dizendo aqui é: o vilarejo está praticamente, foi limpo da face da terra, né? Os russos já bombardearam tanto o vilarejo de Krink que não sobrou nada. Só prédios destruídos e porões e trincheiras continuam. Da posição do inimigo, ou seja, da posição dos ucranianos para a nossa, algumas vezes são só 20 metros de distância, né? E como sempre tem um monte de ataques e brigas ali na região, né? Ou seja, o fato é, eles não conseguem tirar os ucranianos dali por mais que tentem. Tá aqui, não teve nenhuma grande mudança na situação aqui em Krink. Eles ainda dominam, os ucranianos ainda dominam todo o vilarejo, quase todo o vilarejo aqui, e também uma parte da floresta ao sul do vilarejo, o que é muito importante. Os russos estão tentando retomar isso daqui, mas não conseguem fazer nada com isso, né? Essa cabeça de ponte, manter essa cabeça de ponte é muito importante porque ela permite que numa eventual ofensiva nessa região, os ucranianos tenham um ponto de apoio aqui para justamente iniciar essa contraofensiva nessa região, né? A gente não sabe se eles vão fazer isso, né? Em princípio, isso daqui pode ter sido só algo para distrair os russos das outras linhas de frente, mas vamos ver, né? O Military Lab está falando aqui que as forças ucranianas estão ativamente contra-atacando e ganhando terreno na região de Torsk. A gente já falou sobre isso, né? Torsk é mais aqui para cima, aqui na região de Kriminá. Nessa região aqui, ó, Zarishne está aqui, Torsk está aqui também, é uma cidade menorzinha aqui, ó. Torsk está aqui, ó. Nessa região aqui, os ucranianos têm conseguido avançar e retomar o terreno aqui nessa região. Vocês lembram, aqui em Kriminá, os ucranianos chegaram a ameaçar essa estrada aqui, a P-66, chegaram a interromper ela aqui e ameaçavam Kriminá diretamente, mas quando foi durante o verão, os russos fizeram uma contraofensiva aqui e conseguiram retomar uma parte do terreno aqui, né? Então a boa notícia é que os ucranianos voltaram a avançar aqui, voltaram a retomar terreno nessa região. Não é nada significativo, não é nada que faça uma diferença enorme, né? Tá aqui, ó, Torsk aqui, Dibrova, Kriminá tá um pouco mais para cá, mas eles avançaram um pouco aqui, retomaram a área aqui nessa região que tinha sido tomada pelos russos, né? Outra coisa que o pessoal está mencionando aqui é que parece ter uma ação dos ucranianos entre Optiny e Pisk, né? Tentando fechar esse flanco russo aqui nessa região. Os ucranianos já tentaram, algum tempo atrás, fazer também fazer um cerco no flanco norte russo aqui. Chegaram a avançar alguma coisa, mas não conseguiram fechar o cerco aqui, né? Agora estão tentando aqui no sul. É uma possibilidade, né? O fato é que a ofensiva aqui ainda é russa, os russos que têm o domínio aqui das ações ofensivas na região de Avdiivka estão avançando muito devagarzinho, mas infelizmente estão avançando com muita perda, perdendo muita gente, mas ainda assim estão avançando. Isso é algo preocupante, né? Vamos ver por quanto tempo mais os russos suportam perder gente aqui nessa região, né? Aqui tem mais daquelas fotos que realmente é impressionante. Num espaçozinho de menos de 100 metros aqui, 100 metros quadrados, você tem um monte de russos mortos aqui na região de Avdiivka. Isso aqui numa das posições que eles capturaram com sucesso em alguma região ali. Ou seja, conseguiram colocar 2 soldados russos numa trincheira com a morte desse monte de outros soldados aqui, né? Por quanto tempo eles vão conseguir manter isso, a gente não sabe, mas é preocupante porque eles continuam avançando devagarzinho que seja aqui na região de Avdiivka, né? Bom, aqui tem alguns mapas do Pulé-Volan. Aqui o pessoal chegando em Stepov mostra que os russos avançaram alguma coisa por aqui. Sim, né? Pouca coisa, mas avançaram. De novo, muito devagar, muito devagarzinho, perdendo muita gente, perdendo muito blindado, mas os caras estão avançando, isso é preocupante, né? Aqui tem outras visões da linha de frente, também aqui em Klishivka teve ataques russos, mas nenhuma mudança na linha de frente em si. Aqui na própria região de Avdiivka, né, mostra o que eles conquistaram ontem, aqui já está como já conquistado, mas nenhuma mudança também. Aqui é na região de Permovaisk, que é mais embaixo um pouco de Avdiivka, também nenhuma mudança.
E aqui perto de Velika Novossilka, parece que os russos tomaram mais um pedaço aqui próximo a Priutini. Aqui, eu acho que a minha cabeça está atrapalhando. Deixa eu tirar a cabeça aqui. Vocês podem ver que essa área próxima a Priutini foi retomada pelos russos aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a declaração do Putin de que aumentar o exército russo em 170 mil soldados, né, em 170 mil pessoas, entre soldados e pessoal de apoio, mas como diz o pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra, que isso basicamente é só repor coisas que foram perdidas pelo exército russo, não parece ser um aumento real de força ali, esse número que foi colocado, né? Eles falam que os russos estão cada vez mais confiando, né, ou cada vez mais usando aquelas bombas planadoras, né, as bombas com JDAM, porque justamente a defesa antiaérea ucraniana ao longo da linha de frente está impedindo que eles usem helicópteros ou aviões muito próximo da linha de frente, né? Para acabar com essas bombas voadoras, os ucranianos precisariam de F-16 para atingir os aviões que lançam as bombas planadoras. Então é isso que está faltando para os ucranianos terem sucesso nisso daí, né? A gente falou ontem sobre o caso, aquele vídeo em que russos matam ucranianos que estariam se rendendo. Isso está sendo investigado por organizações internacionais. Como vocês viram, tem pessoas que botaram algumas dúvidas sobre a situação ali, mas me parece que foi exatamente isso, né? Russos matando prisioneiros de guerra. De qualquer forma, isso vai ser investigado, né? Bom, vamos falar sobre os bloqueios de caminhoneiros ucranianos, né? O que está acontecendo aqui? Isso é um problema que está acontecendo na fronteira da Ucrânia com a Polônia, com a Eslováquia e com a Hungria. Então esses três países aqui não são os países em si que estão fazendo esse bloqueio, são caminhoneiros desses países, sindicatos de caminhoneiros desses países que organizaram bloqueios aqui nas estradas entrando na Ucrânia, proibindo a entrada de caminhões ucranianos na Ucrânia. Então, os ucranianos que estão pegando peças de drones, peças de reposição, manutenção, inclusive ajuda da Europa e dos Estados Unidos para a Ucrânia, ajuda militar, estão ficando parados nessa grande fila aqui de caminhões, porque os sindicatos não deixam passar aqui na região, né? Os governos desses países estão tratando a coisa com cheio de dedos, e isso que é o problema, porque esses governos poderiam, de forma mais direta, mandar a polícia deixar passar os caminhões e coisa e tal, mas não, estão deixando a coisa ali, meio que não quer criar confusão com o sindicato e coisa e tal, né? A Eslováquia e a Hungria, a gente entende isso porque os governos são pró-Rússia abertamente. A Polônia é que gerou uma grande dúvida, porque o governo polonês que ganhou as últimas eleições, ele também é pró-Ucrânia. Talvez seja só pró-Ucrânia na palavra, não seja pró-Ucrânia na ação, né? Porque já poderia ter resolvido esse problema há mais tempo. E o que está acontecendo aqui, né? O Andreas Unlaud fala aqui que o bloqueio na Polônia, Eslováquia e Hungria são uma facada nas costas em três sentidos, né? Primeiro, é uma traição das pessoas que hoje lutam contra a mesma potência imperial que os poloneses, eslovacos e hungrios sofreram no passado, né? Ou seja, quem está lutando contra a Rússia hoje é a Ucrânia. A Polônia sabe muito bem como é que é lutar contra a Rússia, tanto a Eslováquia e a Hungria também no passado já sofreram muito na mão dos russos, né? Esse pessoal está traindo os ucranianos. Os bloqueios são uma traição de uma nação que está enfraquecida e precisa de ajuda ao invés de confronto. Quando os alemães fizeram o que os poloneses, eslovacos e húngaros fizeram, nenhuma ação dessa foi tomada. Você atinge só quem está fraco, quem está desesperado. A gente vai falar daqui a pouco dos motivos que os caminhoneiros poloneses, eslovacos e húngaros estão dando para esses bloqueios. Por que eles estão fazendo esses bloqueios? E a Alemanha já fez exatamente a mesma coisa há um tempo atrás e não fizeram nada com ela. Por quê? Porque eles não são bobos, eles sabem que não podem peitar a Alemanha. A Alemanha é a grande potência econômica da Europa, então os poloneses, os eslovacos e os húngaros não fizeram essa brincadeira com a Alemanha, protestaram, mas não bloquearam caminhões. Estão fazendo isso com a Ucrânia, que é um país enfraquecido, né? E os bloqueios são uma traição à ideia europeia, né?
do sistema de segurança dos quais poloneses, eslovacos e húngaros lucram. Os ucranianos estão lutando por seu futuro europeu, por uma ordem internacional sustentável, e eles precisam da solidariedade e não uma competição, uma briga por competição, né? Ou seja, o que ele coloca aqui no final das contas é que os políticos deveriam resolver esse problema rapidamente para acabar com esse tipo de bloqueio. Bom, vamos entender, aqui tem algumas coisas, né? Até barcos de patrulha, que são doações militares, ficaram presas nesse bloqueio, o pessoal ainda mandou eles voltarem para o fim da fila e não sei o que lá, um absurdo danado, né? Ainda teve Rousseff falando, olha só, os ucranianos estão importando lanchas, não é um país em guerra, é um país que está rico, importando lanchas e coisa e tal. Não, isso aqui são barcos de patrulha, justamente para o esforço militar, né? Enfim, o cara realmente não sabe o que é uma lancha, porque olha só a borda aqui, dá para ver claramente que é um inflável isso daqui, né? Mas enfim. Bom, o que os poloneses, húngaros e eslovacos falam, né? Esse cara aqui é um representante, é um polonês que sabe do assunto, eu não sei se ele é ligado aos sindicatos, mas ele explica aqui quais são os motivos. Ele diz aqui, ó, que não tem nada a ver com ajuda à Rússia e não sei o que lá, existem dois aspectos aqui, um problema menor e um problema maior. Nenhum deles, como estão sugerindo, são sabotagem russa ou influência ou sei lá o quê. Né? Isso é o que você está dizendo, mas o fato é que, por mais que tenham esses problemas, o fato de vocês estarem fazendo um bloqueio de uma nação em guerra indica sim que vocês estão ajudando a Rússia, né? Enfim, o que ele diz aqui é que sim, existe um partido, o Confederacja, que é um partido polonês que é favorável à Rússia, que está usando essa oportunidade. Mas é só oportunidade, oportunismo, né? Que não foi ele que fez a coisa. Ele só está aproveitando para aparecer. Então ele vai falar aqui como o problema menor é o seguinte: motoristas, caminhoneiros poloneses, eu vou falar poloneses só, né? Você entendeu? Poloneses, eslovacos e húngaros, né? Os poloneses estão ficando presos do lado ucraniano da fronteira. Ele fala aqui mesmo, eu vou usar poloneses e coisa e tal, mas entenda que aplica-se aos outros países também, né? Então, ou seja, os motoristas poloneses, eles entram na Ucrânia para entregar alguma coisa, e na hora de sair da Ucrânia, eles ficam presos, mesmo com caminhões vazios, do lado de lá da Ucrânia, esperando passar. Por quê? Como país em guerra, a Ucrânia tem que inspecionar cada caminhão que entra, cada caminhão que sai da Ucrânia. Não pode sair caminhão sem fazer uma inspeção, né? Então, os motoristas poloneses estão reclamando disso. Havia, até um tempo atrás, uma linha para caminhões vazios. Então, se o caminhão estava totalmente vazio, era mais rápido. O guarda só olhava, via se estava vazio. Se está vazio, você pode passar, não precisava passar nessa fila para inspeção, né? Mas isso foi retirado alguns dias atrás e foi a gota d'água que causou esses problemas, né? Então, aqui ó, tem dois motivos para isso. As linhas solidárias, que são linhas rápidas para bens importantes, né, bens essenciais, e a chamada EQ, que é o sistema eletrônico de filas, né? Os motoristas ucranianos e guardas, guarda de fronteira, abusam das linhas de solidariedade, permitindo que motoristas ucranianos usem elas, carregando coisas que não são essenciais. Isso é o que os motoristas poloneses estão dizendo. Enquanto os poloneses, os caminhões poloneses, mesmo vazios, têm que esperar nas filas por checagem, ou seja, seria razoável se acontecesse para todos os caminhões e todos os motoristas, né? E a Ucrânia tem um sistema de fila eletrônica similar ao polonês, que é o EQ, em que os caminhoneiros se registram e são notificados quando é a vez deles de atravessar ali a fronteira, né? E acontece que ele também esse sistema é direcionado para facilitar os caminhoneiros ucranianos passarem e deixa os caminhoneiros poloneses para trás, né? Ou seja, existem problemas ali na passagem na fronteira? Existem problemas na passagem da fronteira. Podem estar favorecendo caminhoneiros ucranianos? Podem estar. Agora, é um absurdo você fazer um bloqueio numa nação em guerra por conta de uma situação dessa, né? Eu entendo que os caminhoneiros poloneses estão chateados e coisa e tal, mas por causa disso, bloquear a entrada de bens num país em guerra me parece um absurdo.
Enfim, mas como ele diz aqui, esse é o problema menor. Esse é o problema menor. Foi o que desencadeou o protesto, foi quando eles acabaram com a fila para caminhões vazios. Mas existe um problema maior, que é isso daqui, ó. As companhias de transporte europeias e caminhoneiros e caminhões têm um monte de obrigações para cumprir. E aí que entra o socialismo europeu aqui, ó. Eles têm que dormir de tantas horas, a cada 4 semanas eles têm que ir para casa, eles têm que trabalhar um mínimo de 45 horas e não sei o que lá. Ou seja, aqui no Brasil também teve isso, né? Aquele monte de regra que fizeram para o caminhoneiro, que o caminhoneiro tem que dormir 8 horas, tem que fazer não sei o que lá. Deixa o caminhoneiro decidir o que é melhor para ele. O que o governo vai dar, meter o bedelho de falar o que é melhor e coisa e tal, né? Como sempre, é o Brasil copiando regra de país rico, achando que isso vai tornar o Brasil um país rico, né? Não é assim que funciona. Países ricos como a Europa podem se dar ao luxo de terem essas regras absurdas, que quando você aplica aqui ao Brasil, que é um país pobre, você acaba sacaneando todo mundo, né? E mesmo lá na Europa, olha só a dor de cabeça que está dando isso. Isso é que os poloneses e os europeus estão reclamando. Por quê? Porque os caminhoneiros ucranianos têm uma licença para não obedecer essas regras idiotas de ter que parar tantas horas, ter que fazer não sei o que lá, ter que fazer não sei o que lá. Aí sabe o que está acontecendo? Os caminhoneiros ucranianos estão tomando o trabalho dos caminhoneiros poloneses. Uma empresa na Polônia que quer transportar uma carga, digamos, da Polônia para a Espanha, ela prefere contratar caminhoneiros ucranianos. Por quê? Porque eles têm essa licença de trabalhar na Europa com as leis da Ucrânia, que não tem nenhuma dessa papagaiada de ter que parar a cada tantas horas, ter que fazer não sei o que lá, ter que dormir, ter que voltar para casa. Tudo isso só restringe a liberdade do caminhoneiro, não ajuda o caminhoneiro em nada. Fica o pessoal, não, mas tadinho do caminhoneiro. Meu amigo, o caminhoneiro, ele tá ali no caminhão, ele toma decisão. Se ele não quer pegar uma carga, porque vai ter que ficar 45 dias sem ir em casa, ele não pega a carga. Ele fala, não vou pegar essa carga porque eu não quero ficar 45 dias sem chegar em casa. Agora, se ele quiser pegar a carga, mesmo ficando mais de 45 dias sem ir para casa, ele pega, pô. Ele que decide. O que o político acha que o político vai decidir melhor que o caminhoneiro? Que história é essa? Então, o que está acontecendo é isso. O grande problema aqui é que a União Europeia inventou um monte de regra que aplica aos caminhoneiros de todos os países da União Europeia, mas não se aplica aos caminhoneiros ucranianos. E com a guerra, a Europa permitiu que os caminhoneiros ucranianos trabalhassem na Europa, fizessem carga na Europa também. Então, ou seja, o grande problema aqui é esse. A União Europeia colocou tanta regra absurda sobre os seus caminhoneiros que agora, quando entram os ucranianos, o pessoal está perdendo espaço, né? Ele fala aqui, ó, um caminhoneiro ucraniano ganha entre 700 e 1.000 euros por mês. Na Polônia, o mínimo é 1.380 euros por mês, né? Mas, tipicamente, o caminhoneiro polonês faz muito mais do que isso. Ou seja, o problema deles é justamente a competição desigual. Mas não porque os caminhoneiros ucranianos estejam fazendo alguma coisa errada. Quem está errado nessa história é o Parlamento Europeu, que inventou esse monte de regra absurda, que não tem lógica nenhuma e que é extremamente difícil de tirar. É a mesma coisa aqui no Brasil, uma dor de cabeça para tudo quanto é caminhoneiro, sendo que, no final das contas, não ajuda ninguém, só gera oportunidade de multa, só gera oportunidade para o governo ficar fiscalizando a empresa, piorando a situação. Enfim, essa é a situação, né? Então, os caminhoneiros da Europa se sentindo... o grande problema é que os caminhoneiros ucranianos estão tomando o mercado da Europa por serem mais baratos, por não terem que obedecer às regulações europeias, e ainda tem esse negócio das filas lá na Ucrânia, para a saída da Ucrânia, que eles estão reclamando, né? De novo, eu entendo o motivo pelo qual os caminhoneiros poloneses estão fazendo isso. Entendo, realmente, é um problema. Agora, caramba, tem que ver o que o cara aqui falou, né? O país, a Ucrânia, está enfraquecido numa guerra. É um país que está precisando de ajuda. Tá? O fato da Ucrânia estar segurando a Rússia está fazendo um favor a toda a Europa, no final das contas. Então, eu entendo que é chato para os caminhoneiros lá da região, mas, caramba, do jeito que está sendo feita a coisa, é realmente uma traição isso, né? Bom, falando sobre a lei lá em Moscou, que diz que movimento LGBTQI+, sei lá o quê, é um movimento extremista, né? É aquele negócio. Em tese, eles disseram que o movimento é que é extremista, não que tenham proibido o homossexualismo ou coisa assim. Mas, meu amigo, era óbvio que eles iam fazer isso, né?
Então eles estão fazendo agora, a polícia está fazendo buscas em bares gay em Moscou por conta dessa lei, né? Ou seja, é lógico que iriam perseguir os homossexuais em si com isso daí, né? Bom, vamos falar um pouco da intriga que está acontecendo na Ucrânia também do ponto de vista político, né? Mais uma vez, isso claramente é a Rússia tentando arruinar as relações lá na Ucrânia. Nada disso aqui é verdade, mas você tem aqui alguns políticos que acabam se aproveitando dessas brigas, desse tipo de desinformação, né? Então, por exemplo, o Klitschko, que é o prefeito de Kiev, ele é um opositor do Zelensky. Ele também é um cara novo, também representa a nova política, né? Mas ele é contrário ao Zelensky, né? E ele andou escrevendo alguns artigos em jornais lá em Kiev criticando o Zelensky, né? O pessoal está muito chateado com ele por isso, pelo motivo simples. Ninguém espera que o Zelensky seja perfeito ou que não tenha motivos para política e coisa e tal. A questão é que nesse momento pega mal esse tipo de coisa, né? Aqui, saiu uma reportagem recentemente no jornal dizendo que o Zelensky está bypassando o Zaluzhny, né, que é o comandante das forças ucranianas, está conversando diretamente com alguns comandantes subalternos do Zaluzhny, coisa e tal, e criou linhas paralelas de comunicação. Intriga russa, claramente, mas saiu num jornal ucraniano isso. Ou seja, estão tentando jogar o Zelensky contra o Zaluzhny lá na Ucrânia, né? É o esforço de propaganda russo. Todo mundo sabe que existe, mas acaba, né, não deixa de ser importante. É importante avisar que isso está acontecendo, né? Bom, tem outros anúncios aqui, mas acho que não vale a pena a gente entrar nisso daqui, não é nada tão importante assim. Aqui, quando o Lloyd Austin esteve na Ucrânia, ele pediu uma informação, ele foi negociar a quantidade de ajuda que seria preciso para a Ucrânia, de fato, tirar os russos de seu território, e o valor que foi passado foi entre 350 e 400 bilhões de dólares, né? O pessoal ficou assustado, né? A Ucrânia precisaria de 17 milhões de cartuchos de artilharia para fazer isso. É uma coisa bem significativa mesmo. Enfim, vamos ver qual vai ser o grau de apoio da Ucrânia vindo lá dos Estados Unidos, né? Bom, aqui os russos colocaram ERA Explosive Reaction Armor, botaram em caminhões não armados, né? Isso mostra que o pessoal não entendeu muito bem como funciona o ERA, né? O ERA normalmente você coloca em caminhões blindados, em tanques blindados que tem uma blindagem muito grande. Por quê? Quando os cartuchos mais modernos, para penetrar a blindagem desses tanques, eles focam num ponto único para perfurar a blindagem e explodir do outro lado, né? Então, o que esse ERA faz? Quando esse cartucho atinge o ERA explode. E isso tira a capacidade de explosão desse cartucho que estava vindo. Diminui um pouquinho a velocidade e impede que ele perfure a blindagem do tanque, né? Mas veja, o ERA explode. Isso é uma coisa explosiva. Isso só funciona no tanque porque do lado de lá tem uma blindagem muito forte. O cartucho conseguiria perfurar porque ele ia num ponto único. O ERA, como é um quadradinho, explode todo ao mesmo tempo, distribui a carga numa área maior, então pode até amassar a blindagem do tanque, mas não vaza, não prejudica as pessoas que estão ali dentro. Botar isso num caminhão sem blindagem, meu amigo, é suicídio. Porque se alguma coisa ativar esses ERA aqui, eles vão explodir. E não vai ter blindagem para segurar isso. Vai explodir dentro do próprio caminhão, né? Mas o pessoal aqui tá achando que funciona mesmo. Que eu tô botando um monte de ERA em caminhão que não tem blindagem nenhuma aqui, né? Bom, os ucranianos estão trabalhando numa modificação do míssil Neptune para transformar ele num míssil terra-terra, ou seja, tinha alvos em terra, e com alcance de 400 quilômetros, né? O míssil Neptune foi aquele míssil criado pelos ucranianos que foi usado para destruir o Moskva, né? A nau capitânia da frota do Mar Negro russa, né, que foi destruída logo no início da guerra, foi com o míssil Neptune deles. Agora os ucranianos querem fazer ele para terra a terra, também com guia via GPS, igual um ATACMS, com 400 km de alcance e... olha só que bacana isso, né? Tomara que funcione. A Rheinmetall, que é uma fabricante só de artilharia alemã, né, fabrica várias coisas bélicas, né, uma indústria bélica, ela aumentou a previsão de fabricação de artilharia de 600 mil cartuchos para 700 mil. Olha só que bacana, vai aumentar bastante a produção
para 2024, né? Precisa de mais. Como os ucranianos falaram aqui, precisa de 17 milhões até o final da guerra. Muito cartucho de artilharia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.